né? Porque o Senhor nos ama e o Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12. Vamos estar fazendo a leitura? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podeis aceitar. Nós observamos aqui Deus chamando Abraão, porque o nosso Deus, ele é missionário. Algumas pessoas falam assim: não quero ser missionário não, eu quero ser pastor, eu quero ser alguém que tem um dom de louvar, de tocar, mas eu não quero ser missionário não, porque quando vê os vídeos e vê o sofrimento que envolve a vida